Glória a Deus. Amados irmãos, esta noite nós queremos trabalhar um pouquinho mais dentro do livro de Jó. Nós estamos bem perto de terminar a nossa querida revista e, em decorrência de tudo que estudamos ali naquela revista, existem algumas considerações que são fundamentais à nossa vida. Estamos bem perto da última lição, nós que já tivemos a penúltima lição no último domingo, né? Quando Deus se levanta e Deus resolve conversar com o seu servo, ele diz algumas coisas que são bem interessantes, absolutamente interessantes, como nós estudamos no último domingo. E hoje pretendo aprofundar um pouquinho mais as questões relacionadas ao livro de Jó. E eu peço para que os irmãos abram ali no capítulo de número 9. No capítulo de número 9. No capítulo de número 9, Jó está respondendo a questionamentos que no capítulo 8, Bildade levantou. Você sabe perfeitamente que os três amigos de Jó, eles, de uma forma muito respeitosa, quando viram a situação que aquele homem estava, né? Eles se quedaram, aguardaram, se aquietaram, ficaram realmente um bom tempo sem falar, 7 dias, e depois começaram a falar. E aí é óbvio, vem um discurso após o outro, tentando identificar, lá em última rácio, o que haveria ocorrido com Jó. Eles têm, obviamente, um momento histórico onde a teologia chamada teologia da reposição, ou seja, o toma lá da cá. O toma lá da cá era presente nessa época. Se acreditava perfeitamente que todos os atos benignos vindos à vida de alguém era produto dele estar vivendo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os desígnios de Deus, de acordo com a seriedade, a justiça, e se acreditava pia e totalmente que todos os fatos malignos ocorridos na vida de alguém seria produto, então, de uma vida incorretamente vivida. Tá? Então, a teologia da retribuição, essa é a melhor expressão, né? A teologia da retribuição existia aqui. E não era sem motivos que Deus se utiliza ali no início do seu relacionamento com o seu povo, quando ainda Deus estava no início da revelação, não é sem motivo que Deus vem em Deuteronômio capítulo 28 e diz: olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Deus é óbvio que iria se revelar na medida que o povo poderia suportar naquele momento. As revelações de Deus são progressivas. Inclusive o próprio Senhor Jesus, sabendo da limitação dos seus discípulos naquele momento histórico, ele diz: uma série de fatos eu não posso expor a vocês neste momento. Vocês não suportam. Mas já pedi ao Pai. E o Pai, em decorrência da minha intercessão, mandará a vós um outro Consolador, e este vos guiará em toda a verdade. E o Espírito Santo vem nos conduzindo há mais de 2000 anos, preparando a santa e amada igreja para o grande dia do encontro com o querido noivo. Então, você vive num momento histórico aqui, equivalente a Abraão, Isaac e Jacó, como nós fizemos toda uma análise do momento histórico em que esse livro foi escrito. E quando você tem esse momento histórico,
a teologia da retribuição, do toma lá, dá cá, é a existente. E daí, Deuteronômio 28, olha, se você me seguir, as consequências são essas. Se você me deixar, as consequências são essas. Ninguém aqui está negando que bênção e maldição são também produtos de atitude pessoal minha para com Deus. Na medida em que eu vivo na presença de Deus, a consequência é ter uma vida abençoada. Na medida em que eu simplesmente me afasto do Senhor Deus, a consequência é ter uma vida com sérios problemas e limitações. Mas, para justamente nos fazer compreender um pouco mais sobre bênção e maldição, sobre dificuldades e graciosidades da parte de Deus, é que o livro de Jó, ele existe exatamente nesse momento da teologia, do toma lá, dá cá, para que a humanidade compreenda que Deus não está preso e circunscrito a círculos, a quadrados, a prisões teológicas que eu e você criamos. É muito interessante quando nós olhamos o livro de Jó, porque é um livro que, se realmente os fatos ocorreram durante o momento que Abraão, Isaque e Jacó viviam, então nós temos um Deus aqui, que se apresenta de forma extremamente soberana, extremamente poderosa, e por mais que a gente não compreenda o fato de Deus simplesmente ter olhado para Satanás e ter dito: toque nos bens, toque na saúde, leve os filhos, só não tira a vida dele, porque eu sei que ele não me deixa. A gente, por mais que procure alternativas para explicar isso é extremamente maior do que a nossa capacidade de tentar sistematizar tudo, de botar tudo numa caixinha de conhecimento e dizer, daqui a gente não sai, que Deus é muito mais amplo, Deus é muito maior. Nós temos lampejos e raciocínios muito pequenos. O próprio Senhor Deus, para demonstrar a grandiosidade dele, ele diz, olhe para os céus, e assim como a terra que você está pisando, está distante dos céus, onde eu habito, assim são meus pensamentos em relação aos seus pensamentos, meus caminhos em relação aos seus caminhos. E aí resta a Jó, desesperadoramente, atrelado à teologia da retribuição, que é aquele aspecto teológico de que a gente tem o que plantou, e acabou quase enlouquecer. Porque vamos ser francos, você é alguém que olha para si e diz, não roubei do meu trabalhador, não olhei para a mulher do próximo, não defraudei ninguém, sirvo a Deus, faço questão de acordar meus filhos 5 da manhã para eles virem pedir perdão a Deus, mesmo que o boi sacrificado por perdão seja meu. Foi interessante, me lembro perfeitamente que o segundo irmão que nos deu aula no domingo de manhã foi o Alex, e o Alex utilizou Jó lá na frente, onde Jó literalmente abre a sua vida e diz, se alguém pode me acusar, vem. E isso é uma coragem tremenda. Tem alguém aqui que pode me acusar? Se tem, vem. E ninguém veio. E aí Jó quase enlouquece, porque Jó cresceu sabendo, se eu servir ao Senhor, estarei protegido de tudo. Se eu não servir,
eu estarei abrindo a possibilidade que eventos horríveis ocorram em minha vida. E alguém, quando chega perto da loucura e não entende o que está acontecendo, alguém pode chegar e olhar para o céu e dizer algo interessante, como Jó diz no capítulo de número 9, onde você vai abrir agora, por gentileza, Jó capítulo 9, e lá no querido versículo de número 32, ele fala algo interessante, né? Ele diz algo que é muito, mas muito interessante. Jó 9, 32 diz: ele não é homem como eu. Ou seja, ele está olhando para o céu, no capítulo 9 está dizendo: o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Vem aqui, me encara. É isso que Jó está fazendo. Jó está chamando Deus para uma conversa. E o que é interessante, é que a conclusão que ele chega no versículo 32 é de absoluto desespero, porque ele diz: ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Quem? Ele, Deus. Alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não me assustasse. Eu falaria sem medo, mas esse não é o caso. Ele não é homem como eu. Jó diz: não dá para entender. E eu não sei se ele consegue entender o que eu estou passando, porque ele não é homem como eu. Ele vive numa outra dimensão. Ele vive em espaço-tempo absolutamente diferente. Ele vive com pressupostos existenciais tão próprios, tão dele, que não há condições. Eu não tenho o que falar diante dele. Mas eu acho que ele não me entende, porque não é homem como eu. Se pelo menos ele pudesse se tornar homem e descer aqui, e conversar comigo, e se tornando homem, entender o que eu estou passando, e viver a vida de um homem, aí sim, poderíamos eleger um árbitro, e eu queria ver ele dizer onde eu errei, para que a mão dele estivesse tão pesada em mim. Irmãos, esta é uma das mais profundas inquietações do ser humano. Eu tenho amigos que quando prego o evangelho, ele diz assim: amigo, eu sou homem, ele é Deus. Eu sou humano, finito e limitado, ele é divino, infinito e ilimitado. Ele não tem poder para requerer de mim santidade. Ele não tem autoridade para requerer de mim posicionamentos diante dele, se humano sou. E pior, se realmente a Bíblia é a verdade, como tu dizes, o fato de o cabeça da raça que nos representava ter caído, e pela queda de um só homem, como Paulo fala, a epístola aos Romanos, toda a humanidade caiu.
Então aí que a diferença é maior ainda. Aí que o espaço-tempo que nos separa é abissal. Há entre mim e Deus um abismo tão grande, que pode ser chamado em matéria de astronomia, buraco negro. Ele não pode exigir de mim aquilo que ele não conhece. E ele, em última ratio, é injusto quando permite o mal sobre mim. Porque ele é Deus. E eu sou o quê? Homem. Sendo assim, ele não me pode condenar pelo mal. Por uma razão mais simples ainda. Eu estou preso a ele. Paulo diz que eu sou escravo dele. Como é que ele pode jogar no inferno por algo que me traz jugo e que me faz escravo? E mais ainda, se Paulo está certo e eu estou morto em meus delitos, não há que se requerer de mim vida. Então não me venha com onda. Ele não pode requerer de mim nada além que uma profissão de fé externa e ritualística. Nada além disso, porque ele não é homem. E sabe que o raciocínio não é todo errado? Por que será que Deus, em sua misericórdia, permitiu durante séculos que nós fôssemos perdoados através do sistema sacrificial? Pegávamos um animal, colocávamos a mão sobre ele, e era imputado nesse animal a nossa culpa, e o animal morria em nosso nome. Será que Deus poderia requerer dos homens plena capacidade de viver uma vida com Ele? Se Ele, Deus, é, e nós, homem. Muito bem, irmãos. O Senhor ouviu o questionamento de Jó. O Senhor Deus ouviu o questionamento de Jó. O questionamento de Jó ecoa durante séculos, porque se Jó realmente existiu, na época de Abraão, então Jó existe 2000 anos antes. E aí é óbvio, 2000 anos depois, Deus resolveu se tornar homem. Deus resolve se tornar o quê? Homem. Sim, esse é o problema. Eu não conheço suas dores. Eu não sei das suas dificuldades. Eu não sei o que é passar calor. Assim pensou o Senhor. Ok, eu não sei o que é passar calor. Eu não sei o que é ter o frio extremo. Ok, eu não sei. Então tá bom. Eu vou me tornar homem. Eu vou conhecer o que é o calor escaldante. E o que é o frio extremo. Ou você acha que na região de Jerusalém e adjacência, durante a época do inverno, não gela? Você acha que é calor o tempo inteiro? Vá no inverno lá. Vá no inverno. Sim, gela. Ok, eu não sou homem, então eu não sei o que é passar fome.
o que é passar necessidade, o que é trabalhar o dia inteiro, o que é ganhar pouco, e ter que dividir o pouco com muitos. Então tá bom. Vou nascer em uma casa, que meu pai é tão rico, minha mãe tão rica é, que para vir com o holocausto de gratidão pela criança que nasceu, é pombinhas. A mais simples das ofertas. Porque não tem dinheiro para comprar algo melhor. Eu serei tão simples e pobre que meu pai terá que enviar para mim reis magos que trarão ouro, incenso e o quê? Principalmente ouro, porque eu vou para uma região aonde, obviamente, meu pai não é tão bem querido. Ou você acha que judeu que foge para o Egito é recebido com tapete vermelho até nos dias de hoje? Amigo, quando Jesus teve que fugir para o Egito com seu pai, ou ele tinha ouro, ou a coisa ficava feia, porque não se abre uma carpintaria no Egito do dia para a noite. Se hoje lá fora matam estrangeiros, porque estão tomando trabalho de nacionais, e naquela época? Ah, mas ele é Deus. Ele não conhece o que é pisar em chão sujo, ele não conhece o que é a dor, ele não conhece o que é o cansaço, ele não conhece o que é a fome, ele não conhece o que é a limitação financeira, ele não conhece o que é simplesmente viver à custa dos outros, o que é humilhante. Ok. Jesus pega, traz homens para o seu lado, mas 80% do seu sustento é providenciado pelas mulheres que o seguem. Tem algo mais humilhante? E o pior, o que cuidava da bolsa, ainda pegava um pouquinho e desviava. Sim, tinha caixa 2 com o querido Judas. A Bíblia diz isso. Mas ele é Deus, ele não é homem, ele não sabe o que é traição. Ele não sabe o que é negação, ele não sabe o que é, na hora H, precisar e não ter. Ok? Pedro nega. Judas, o amigo, o vende. Mas ele é homem, ele não sabe o que é dor. Fosse homem, saberia o que é dor. Ele morre a morte mais cruenta possível. Morte que era dada aos piores inimigos de Roma. E daí porque muitos não creem que ele é o Messias, que ele era na verdade um bandido, perigosíssimo, que estava perto de dar um golpe de Estado, e daí Roma o mata da forma mais cruenta possível. Quando na verdade aprove ao próprio Pai simplesmente moê-lo. A indagação mais difícil da vida de um homem é: você não sabe o que eu estou passando, porque você nunca passou. Você não pode ter compaixão de mim, porque você não sabe a dor que eu tenho. Porque você foi criado de uma outra forma, você teve outras premissas, você não passou pelo que eu passou e pelo que eu passei, então abra os olhos, você não pode dizer absolutamente nada sobre esses fatos.
Ok? Então, já que Jó levanta o maior de todos os argumentos no livro, é exatamente esse: ele não é homem, tem algo errado. Como eu, porque se fosse, nós estaríamos juntos, e eu quero ver o que ele diria para mim. Deus então se faz homem, bebe nossa água, come nossa comida, anda em nossas estradas, tem dores como as nossas, tem fome como cada um de nós, tem obrigações e contas a pagar, porque mesmo não precisando pagar imposto de renda, porque era descendente de Davi, e a promessa era: aquele que matar o gigante, ele e sua família, para sempre não pagam imposto de renda, mesmo não precisando, para que ninguém fale nada. Lá vai ele e paga o imposto de renda. Ele sabe discernir as coisas. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele sabe o que é morte. Ele sabe o que é surra. Ele sabe o que é dor. Ele sabe o que são tendões expostos. Em Hebreus se diz que ele se tornou um de nós, para que depois nós estivéssemos diante do Pai. Alguém que, sabendo de todas as nossas limitações e dores, pudesse nos representar diante dele. Amados irmãos, não há um único argumento perante o Senhor Deus sobre sofrimento nosso que possa encostá-lo à parede. Todos os grandes argumentos de Jó foram absolutamente respondidos quando Deus abre sua boca e Deus demonstra literalmente quem Ele é. Porque no fundo Jó dizia: o que está acontecendo? Eu tenho motivos para pleitear com Deus. E aí, na medida em que o Senhor vai perguntando a ele, e ele não tem resposta, aí ele se coloca no devido lugar, e ele, é óbvio, se recolhe à sua linda e maravilhosa insignificância. Mas um argumento Deus não tinha como responder, que é o argumento de Jó 9,32, ele não é homem como eu. E aí é óbvio que ele não entende as dificuldades, limitações, dores, intransigência, ele não sabe o que é humilhação. Deus então veio, se tornou um de nós. E o único argumento, no tocante à teodiceia, ou seja, a origem do mal, por que sofremos, que colocava o Senhor Deus, talvez na parede: tu não és homem como nós, perdeu todo o sentido quando o próprio Deus, em Cristo, se tornou um de nós. Se com Jó, todo o conjunto de limitações e dores e sofrimentos eram incompreensíveis, mas depois, lá na frente,
Ele diz: meus olhos te veem. Agora eu entendo o que aconteceu com a minha vida. Meus olhos te veem. E eu me abomino, eu me aborreço, eu tenho vergonha de mim. Eu agora entendo porque passei por isso. Eu agora compreendo por causa e qual o motivo da limitação. Eu agora compreendo todo o mal. E tu estás certo, ó Deus. Tudo que eu passei na vida é justiça tua. É porque meu critério de injustiça era absolutamente pequeno. Agora meus olhos te veem. E eu e você? Diante das nossas dores, limitações, sofrimentos, a gente não tem o que dizer. A gente não tem o que falar. A gente não tem mais nem como levantar o maior dos argumentos ontológicos. Tu não és homem. Está me batendo por quê? Não viveu minha vida. Está me arrebentando por quê? Não pisou no chão que eu estou aqui. Tu não tens direito. Nem isso mais podemos falar para ele. Porque ele pisou em nossa terra. Comeu nosso pão. Bebeu nossa água. Experimentou nossa carne. Entendeu nossos sentidos e dissentidos. Compreendeu nossas dores. Sentiu alegria. Homem de dores que sabia literalmente o que era sofrer. E ao contrário, sem precisar, ele se torna um de nós. Para que no meio da nossa dor, possamos dizer: o meu Redentor vive. Eu tenho do lado do Pai alguém que sabe o que eu passei e o que eu estou passando. Tem alguém intercedendo por mim. Eu não compreendo agora, mas eu vou entender lá na frente. E o mais interessante é alguém que se torna homem não só para jogar na minha cara, não me vem com onda, porque eu já sei o que é passar por aí, então suporta. Tu é homem ou não? Mas sobremodo para dizer: eu sei o que você está passando. E eu te amo. E eu estou com você. E todas as coisas sobrevêm a você. Porque eu te amo. Porque nada acontece senão para produzir vida em nós. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o quê? Amam a Deus. Nós nunca saberemos discernir com profundidade a questão do mal. Nós nunca entenderemos com amplitude absoluta a questão da dor. Mas aquele que não negou o seu próprio filho, fazendo o seu filho se tornar um de nós, para que pudesse interceder pela gente. Você já imaginou o amor do Pai? Às vezes eu penso, quem nos ama mais, se o Pai ou se o Filho? O Filho por ter tomado a forma humana, para viver o que a gente viveu, e para, por nós, interceder, ou se o Pai que teve a coragem de dizer: vai, se torna um homem e vive, para você poder saber interceder. Quem nos amou mais? Quem nos quer melhor?
Quem nos deseja mais? É o Pai ou o Filho? Ou o Espírito? Que chega a gemer diante do Pai e do Filho, com gemidos o quê? Inexprimíveis. Sabe quando teu filho ou tua filha chora e não sai um som, porque é muita dor que ele está sentindo? Você já passou por isso? Assim é o pai e o filho quando o Espírito geme de forma inexprimível. Sabe, irmãos, eu e você não podemos dizer, ele não é homem como eu. Porque Cristo, mesmo depois de ressuscitado, ele negou o direito de voltar a ser somente Deus. Gente, que Deus é esse? Que nega a possibilidade de viver em plena glória e só em glória. Em espírito. Em grandiosidade. Ele tem um corpo. Tu acredita nisso? Glorificado. Para que a gente tenha esperança da ressurreição, ele morre em nossa morte. Para que a gente tenha esperança da vida, ele abre mão da própria vida, porque ele dá a vida. E para a gente acreditar no amanhã, ele diz: toque em mim. Eu resolvi ser eternamente homem. Eu tenho um corpo glorificado. Homem 100%, Deus 100%. Corpo glorificado. Eu resolvi ser eternamente homem. Para que nenhum homem jamais diga, ele não é um homem como eu. Para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria. Que Deus é esse? E nem combinamos, né, Sorilene? Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. O 33, que Sorilene cantou, e o 400 que eu cantei agora, parte dele, fala exatamente disso, do nosso relacionamento eterno com Ele, da nossa dependência eterna dEle, desse amor que nos constrange, que nos faz um com Ele. Irmãos, quando chegar o dia mais difícil da sua vida, se ainda não chegou, creia, Ele está contigo. E por mais que você não entenda, Ele é Senhor. E Ele nunca te deixará.
ninguém mais pode dizer: ele não é homem e ele não entende aquilo que eu passo. Porque ele é um de nós, para nos dar a vida, o quê? Eterna. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Como tu és bom, como tu és maravilhoso, como tu és incrivelmente Senhor sobre tudo. Alguns dias atrás ouvimos, ó Deus, nosso amado pastor Elias Santana nos explicando porque o Verbo se fez carne. É incrível, Senhor, como o diabo sempre luta contra isso. A tua existência em nosso meio, Deus conosco. Mas eu te louvo, porque tu és Emmanuel. Tu és Deus conosco. Deus que pisou e andou conosco. Deus que comeu nossa comida, bebeu nossa água. Deus que sofreu nosso sofrimento. Deus que chorou nossas lágrimas. Deus que sorriu nas nossas alegrias. É por isso que tu és Emmanuel, por isso que tu continuas andando conosco, comendo nossa comida, bebendo nossa água, entendendo cada limitação que temos. É por isso que quando estamos fracos, nos sentimos fortes, porque tua mão nos levanta, teu braço nos alcança, tua misericórdia nos cobre, teu amor nos envolve, tua vida está conosco. É por isso, Senhor, que orando, independente de qualquer resultado, nessas eleições tão difíceis, nós sabemos que tu estás conosco, que tu és o nosso Deus, tu és o nosso pastor, tu és o nosso advogado, tu és o nosso Senhor, nosso marido, nossa vida, nosso pão, nossa água. Tu descestes para ser tudo. Glórias a ti. Tudo. Ora lamacantoriadas. Remitera lamacantorimaias. Tudo em nossa vida. E nós te louvamos. Te adoramos. E glorificamos o teu nome para todo sempre. Amém. E amém. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse. Vamos adorar o Senhor. Tiago, Geuel. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem.
Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Glória a Deus.